Boa noite a você, meu querido eleitor. Nós já estamos aqui com o nosso programa Papo de Política, junto ao nosso entrevistado, Bruno Alves. Mas antes de nós batermos aquele papo gostoso, eu tenho para falar com você dos nossos patrocinadores, dizendo assim, primeiramente, a Drogarias Mega Barato. Aqui você encontra todos os tipos de medicamento, perfumaria, higiene pessoal e também para a sua pele. Você que quer fazer aquele cuidado especial com a sua pele, é lá na Drogaria Mega Barato. Lá nós confira esses produtos, que lá temos o seguinte: fralda Pampers Comfort de R$ 89,90 por R$ 69,99. Kit Pantene, você mulher que quer deixar seu cabelo sempre limpo, sempre sedoso, aí vai uma promoção para você. Kit Pantene shampoo e condicionador de R$ 29,99 por R$ 24,99. E também para o seu baby, o lenço umedecido Natural Baby com 100 unidades de R$ 11,99 por R$ 8,99. E a farmácia Megas Baratos está com 3 lojas na cidade justamente para melhor te atender. Uma fica na Avenida Porto Alegre, na Cidade Nova, com o telefone 3823-6271, na Avenida Cardoso Moreira, em frente à delegacia, 3824-4988, e também na Avenida Cardoso Moreira, com a esquina na Rua Cis Ribeiro, que o telefone é 3824-1000, 3824-1000. Lembrando que todos esses telefones são WhatsApp. É só você pedir e daqui a pouco está chegando na sua casa com um quadro de motoboys pronto para te atender. Drogarias Mega Baratos. Aqui é barato de verdade. E continuando também, eu gostaria de fazer ênfase a Top das Carnes, a sua casa de carnes, com variados cortes prontos para o seu churrasco, pronto para você curtir aquele final de semana com a sua família e também com os seus amigos. Lá você pode encontrar kit churrasco, bife de ancho, picanha, pontinha da costela, linguiça de pernil, picanha suína e muito mais. Lá você vai encontrar uma série de produtos que irá te ajudar no seu churrasco. E tem 2 telefones que você pode entrar em contato com o WhatsApp, que eles também entregam diretamente para você. 99804-2180 e 99973-7837. O Top das Carnes, a casa de carnes mais top da cidade, sob a direção do nosso amigo Staizinho. Lembrando que a Top das Carnes está patrocinando o nosso sorteio. Então, se você ainda não está participando, vai lá no nosso feed e participe, que será um prazer te entregar um kit churrasco, ainda mais no final de semana. Dá um pulinho lá e confira. E para nós fecharmos essa parte de patrocínios, eu queria mostrar para você um novo conceito de almoço com churrasco da cidade. Brasa Steak Grill. O Brasa vem mostrando à cidade um novo jeito de fazer o melhor churrasco da região, com o seu prato de arroz, feijão tropeiro e salpicão com carnes variadas. Lembrando que o salpicão é com maionese caseira, e vale a pena lembrar. E com suas carnes variadas de filé mignon, picanha, contrafilé, lombinho com queijo, que é novidade na cidade, frango atropelado, linguiça de pernil e um delicioso pão de alho com queijo. Então, não perca a oportunidade. Peça no Brasa Delivery. 99770 2929, 99770 2929. O Brasa Steak Grill é impossível você pedir uma vez só. E aí, Brunão, tudo certo? Tudo certo, boa noite. Animado? Muito animado. Quero agradecer também pelo seu convite aí, a oportunidade que a gente estava podendo falar do nosso trabalho aí. Show de bola. Presta sua ficha aqui. Nós já vamos ler a ficha do Bruno, mas antes eu queria dizer para você que, caso também você queira fechar parceria junto de nós, você pode mandar um alô no nosso direct no Instagram, ou você pode entrar em contato com um e-mail do nosso programa, contato papodepolitica@gmail.com, contato papodepolitica@gmail.com. Então, para você que não conhece, esse aqui é o professor Bruno Alves,
pré-candidato a vereador da nossa cidade. O Bruno, ele é professor, nasceu em 18/4/81, ele nasceu aqui na nossa cidade, cria de Itaperuna. Hoje ele reside no bairro Aeroporto, com 43 anos, casado, tem filhos, 4 filhos. Animado, hein, Brunão? Animado. Ide proqueai. Tem a sua formação como professor de educação física. Mas antes de nós começarmos a fundo, né, a nossa entrevista, eu gostaria de estar lendo para você a Lei 9.504/1997, que abrange todo esse período pré-eleitoral. Todos que estão sentados ou vão sentar aqui nessa cadeira, ninguém no momento é candidato, e sim pré-candidato. E aí eu estarei lendo a lei justamente para garantir isso no nosso programa, inclusive ao vivo, e também depois no nosso canal do YouTube, que irá ficar gravado. Todas as pessoas alfabetizadas com título eleitoral que têm mais de 18 anos estão em pleno exercício de seus direitos políticos e já atingiram a idade mínima exigida para o respectivo cargo que desejam pleitear, podem se candidatar em uma eleição. Porém, para lançar sua candidatura de forma correta, é preciso ficar atento a algumas regras previstas na Lei 9.504/1997. E nessa resolução é diretamente do site do TSE. É permitido, antes do período oficial de propaganda eleitoral, é permitido debater e discutir políticas públicas ligadas à saúde, segurança, economia e ao meio ambiente. Também não é considerado campanha eleitoral antecipada viajar, participar de homenagens e eventos, e bem como publicar fotos e vídeos nos perfis nas redes sociais. Aí nós vamos cair no campo do que é proibido. É proibido, por outro lado, é proibido por lei declarar candidatura antes da hora e fazer qualquer pedido de voto de forma explícita ou implícita. O uso de outdoor para exaltar qualidades pessoais de possíveis candidatas e candidatos também não é permitido. E essa regra vale tanto no período eleitoral quanto fora dele. Só lembrando mais uma vez que esse programa está debaixo da lei. Isso nós nunca iremos infligir a qualquer pessoa que irá sentar aqui nessa cadeira e passará assim receber uma entrevista. Então, eu acho muito válido nós fazermos essa leitura para saber realmente o que nós estamos fazendo, que é uma coisa, do que é um programa sério, né? Então, não abro mão. Todos que irão sentar nessa cadeira igual o Bruno está fazendo, estarei lendo também essa lei para eles. Então, vamos começar, mas antes de começar, a bebida oficial não pode faltar, né, Bruno? Você falou que gosta bastante. Muito. Tá quente, cuidado para não queimar a boca. Nós vamos servir para os assessores do Bruno depois aqui. Brunão, e aí, tudo certo, irmão? Tudo certo. Reiterando o que eu disse aqui, cara, quero te agradecer por essa oportunidade de estar podendo falar um pouco da nossa trajetória aí na cidade. Como você falou ali, eu brinco com meus alunos, e daqui a pouco eu vou mandar um abraço, já me mandaram mensagem aqui, não posso esquecer de mandar um abraço para eles, não. Eu sou não sou criado, né, a gente fala isso, porque eu sou de Itaperuna. E por que eu falo isso, Douglas? Porque eu já tive inúmeros convites, até mesmo para sair daqui de Itaperuna, para poder trabalhar com jiu-jitsu. Eu acredito na minha terra, na nossa terra, né? Eu acredito aqui, daqui eu posso gerar frutos, como a gente já tem gerado nesses 21 anos de projeto aí. Além do projeto, eu acredito que aqui a gente gerar frutos, gerar trabalhos, eu acredito na minha terra. Eu acredito em Itaperuna. Eu sou um representante da cidade, várias vezes que eu fui lutar, às vezes que eu fui campeão estadual, fui campeão da Copa do Brasil de Jiu-Jitsu, lá em 1900 antigamente. Eu representava, e para mim falar da cidade de Itaperuna, eu voltava e falava assim, onde você mora? Eu falava, eu moro em Itaperuna. Aonde fica isso? Aquilo ali, rapaz, ardia no meu coração, né, de forma ruim, falar, pô, onde fica isso? Eu falei, eu queria fazer de uma maneira de representar a minha cidade. Mas eu vi que, às vezes, missões a gente faz em casa. Primeiro, a gente tem que organizar aqui a nossa terra para ela ter, de fato, né, relevância fora daqui. Aí as pessoas perguntavam, onde fica Itaperuna? Aí tinha que dar referência de Campos, perto de Campos.
Aí isso aí que, tipo assim, machucava meu coração. Então tem toda uma história, todo um contexto, até chegar, tipo assim, o dia de hoje, até chegar aqui com 43 anos, como você disse ali sobre a minha biografia ali, né? 4 filhos, 3 vivos, né? 1 em memória, e tem a história para contar dele também, enfim. Para até chegar aqui, eu sei o porquê, entendeu? Que eu tô aqui, assim, eu sei o porquê disso, eu sei quem me trouxe até aqui. Por eu saber, eu sou grato a Deus, porque é Ele a mão que eu pertenço, né? O dedo que me apontou pertence à mão que me sustenta, e essa é a mão de Deus. Quem está comigo há muito tempo aí, os amigos que estão aqui hoje, eles sabem disso, são pessoas responsáveis por essa caminhada, porque ninguém caminha sozinho. Sim. Eu posso até ir mais rápido, mas pelo objetivo que eu tenho, pela missão que a gente tem, pelo chamado que eu acredito que nós temos, a gente precisa estar em equipe. Então a gente tem uma equipe grande aí, uma equipe forte, que tem sempre ajudado de forma voluntária a isso tudo acontecer e eu poder estar aqui hoje, entendeu? Então, o Bruno está aqui como pessoa, mas eu represento inúmeras pessoas, mais de 300 crianças, são várias famílias que a gente tenta ajudar. Nós tentamos ajudar, não o Bruno, mas em si, assim, o trabalho e a missão que a gente tem, entendeu? Muito bom, Bruno. E já pegando um gancho na fala do Bruno, eu queria desde já, Bruno, te parabenizar, porque normalmente quando vem um pré-candidato aqui, e se você apoia esse pré-candidato, é interessante que você o acompanhe. E a partir do momento em que o programa entrou em contato com o Bruno, e nós passamos o folder, né, da visita dele aqui, da estadia dele aqui, várias pessoas começaram a fazer um movimento, Bruno, de compartilhar, de curtir, de ir lá e comentar. Então, assim, parabéns pelo seu grupo, parabéns pelas pessoas que estão junto com você, porque é exatamente nessa pré-campanha que as pessoas devem se comportar quando estão com pré-candidato. Eu estou te dando um exemplo, estou dando um exemplo do Bruno, porque foi feito isso de ontem para cá. Quando eu soltei na mídia, várias pessoas compartilharam, curtiram e assim comentaram, e isso aí é importante nessa fase inicial, tá certo? Bruno, então vamos começar nessa primeira etapa do programa, e assim nós vamos fazer para você algumas perguntas pelas quais já foram feita parte do roteiro do programa. E uma delas é: como foi seu primeiro contato com a política? Não você entrando, como que você conheceu a política? É o seguinte, eu devia ter por meu volta ali de 8, 9 anos. O meu tio, né, casado com a minha tia, com a irmã do meu pai, Bolivar, foi candidato por inúmeros mandatos aí, e eu tive esse primeiro contato. Hoje eu tenho mais clareza disso, na época eu não tinha. A gente ali fazendo, na época não tinha internet, não tinha WhatsApp, era impresso várias cédulazinhas com o nome do meu tio lá, e a gente tinha que botar o número, eu lembro como se fosse hoje, era 45610, PMDB. Então aquilo ficou marcado, eu tava fazendo por uma missão familiar, mas eu não sabia, falei, por que eu tô fazendo isso, entendeu? Aí, esse foi o primeiro contato, aí eu vi o que meu tio passava ali, eu falei, rapaz, muitas pessoas vêm na casa dele, ele com a paciência, atendendo todo mundo, eu falava assim, como é que ele aguenta isso? E eu fui vendo isso, uma coisa que eu pensava contrário, e depois eu fui percebendo ao longo do tempo que, eu comecei a viver aquilo ali, mas de forma diferente, guardadas as devidas proporções, mas de forma diferente do meu tio. Eu fiquei olhando aquilo e falei, cara, já tive já fui, de certa forma, impactado por esse movimento político. Em um certo período da vida, assim que eu me converti, o que a igreja na época, né, o que a religião me ensinou naquele momento, era o político é coisa do bicho ruim, é uma coisa errada, não sei o quê. Só que aí, eu continuei fazendo o meu trabalho, né, a minha missão que eu tenho de vida, e eu comecei a me comparar com a questão que eu via lá atrás, quando eu tinha 8 a 10 anos. Falei, cara, eu fiz isso aqui pro meu tio, eu não sabia o porquê, mas era uma missão familiar, que tinha negócio, a família toda para lá para fazer, meu pai muito enganjado, minha mãe, aí eu via minha mãe ajudando os parentes dela, o meu pai assim também, eu via meu pai às vezes nos bares da vida, conversando com os amigos, falando sobre aquilo. Falei, por que ele está fazendo isso? Eu ficava pensando nisso, e hoje eu vejo, igualzinho você falou, as pessoas compartilharam com você aí, mas eu pensando aqui agora que você falou, eu colhendo um fruto que eu plantei lá atrás, até mesmo sem saber. Sim. Por, orientação familiar ali. Mas aí foi passando ao longo do tempo, em 2000 e... Foi no ano passado, né? Um amigo
chegou para mim, eu vou destacar como amigo, depois eu falo quem é. Um amigo chegou para mim e falou assim, Bruno, a gente tomando um café, falou, cara, eu acho que chegou a hora de você ter uma notoriedade, uma visão e entrar de fato na política. Falei, você tá doido? Pensei para mim, esse cara é louco. Aí eu falei assim, mas por que você acha isso? Ele falou, não, cara, você já faz um trabalho, entendeu? E eu vejo você pelos corredores aí pedindo ajuda. Eu nunca vi você pedindo ajuda para você diretamente. Isso foi as palavras dele. Então, ele sabe o que eu estou falando, ele não vai deixar eu mentir sobre isso. E não tem nem por que fazer isso. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, fui embora para casa, a gente tomou o café e falou, pensa nisso e tal. Isso no meio do ano passado. Eu falei, esse cara é maluco, né? E fiquei quieto. Aí um amigo chegou, poxa, Bruno, fulano falou que você nem deu bola para ele. Sobre isso, aí eu chamei um amigo meu, desde que eu me converti, essa pessoa vem me acompanhando na caminhada. Crítico demais, né? Eu falei assim, eu vou fazer um teste com ele, né? Falei, se esse cara se ele não for crítico, é para uma coisa para eu pensar. Cheguei e falei, amigo, ó, a situação é essa, o cara fez isso comigo. Ele, ó, se for pela missão, se for pelas crianças, nós vamos ter que fazer, tem que cair para dentro. Eu falei, não. Eu tava esperando ouvir tudo, menos isso. Eu falei, rapaz, se esse cara falou isso, então... Fiquei quieto, falei, vou deixar ele tocar no assunto. Ele tocou mais uma vez no assunto, tocou umas 2, 3 vezes, eu peguei e falei com ele, mas qual o motivo, cara? Você tá me convidando para esse meio aí? Já tinha aquele resquício, esse meio é sujo e tal. Aí ele pegou e falou comigo assim, porque você já faz um trabalho de política pública. Quantos anos você faz esse trabalho? Eu falei, pô, você faz trabalho há 21 anos e tal. Ele falou, então, chegou a hora de você começar a ter mais respaldo politicamente, porque você precisa de ajuda política. Você já faz sem política? Ele falou assim, o que você já faz sem a política, sem estar na política, tipo assim, é difícil. E você tendo esse respaldo, ele falou, quantas crianças você ajuda? Eu falei, hoje nós temos aproximadamente 300 crianças no projeto, em 8 núcleos. Ele falou assim, sem força política. Se você tiver isso, você poderia chegar a atender 3 mil crianças. Dobrar isso aí, porque você precisa de incentivo e existe. Ele foi conversando comigo, me ensinando. Aí eu conversei com a minha família, conversei com a minha esposa, conversei com meus filhos, conversei com a minha filha, já está com 20 anos, então já está na hora, a gente conversa, até com a minha filha do meio, com o meu filho mais novo, expliquei para eles, porque, tipo assim, toda jornada que eu entro, minha família entra comigo, entendeu? Sim, eu penso nisso. Minha família e meus amigos, eu não entro na jornada sozinho. Aí eu conversei, todo mundo aceitou a ideia, aí eu fui para a parte final da questão da família, que era minha mãe, né? Crítica de política, nossa, no último, daquelas que discute internet e tal. Aí eu cheguei para ela e ela falou a mesma coisa do que esse pastor tinha falado comigo, esse líder. Ele é tipo assim, é um pastor, só que é um líder religioso meu, espiritual meu, Ela falou exatamente a mesma coisa. Eu falei, não é possível. Então vamos tentar, independente, tipo assim, vamos tentar ver o que acontece nesse meio. Aí foi fazendo mais café, conversando, ele foi me explicando como é que funcionava. Aí eu falei para ele, o que eu preciso fazer? Ele falou, só continuar trabalhando, só continuar fazendo o que você faz. Então, isso entrou dessa forma. Foi um convite que eu recebi de uma pessoa. Aí depois o cara falou comigo assim, como é que você entrou? Você pediu a quem para entrar? Eu falei, eu pedi. Fulano de tal me chamou. Ele, rapaz, esse fulano, as pessoas fazem fila para pedir a ele para entrar numa nominata, entrar num partido, e ele te chamou. Então, independente de resultado, ele viu algum potencial em você. Aí eu falei assim, então beleza, vamos acreditar isso a ele aí e vamos, tipo assim, trabalhar. Eu reuni com o meu grupo de trabalho do projeto, nós somos hoje 19 pessoas, entre professores e coordenadores do projeto. Reuni com o pessoal, conversei com o pessoal e falei, eu vou trazer esse cara que me convidou para falar para vocês. Aí eu trouxe ele, levei ele explicou pro pessoal como é que era. O pessoal, então é só a gente continuar fazendo o que ele está fazendo. Ele só que tentando dar uma estrutura melhor ao que vocês já fazem. Para vocês, em vez de você atender 300 crianças, vocês terem a possibilidade de atender muito mais crianças do que isso aí, triplicar, duplicar. E foi assim esse início dessa caminhada, entendeu? Perfeito. A segunda pergunta meio que linkou com a primeira, porque a segunda era como foi a sua entrada na política. Então, automaticamente, você também já respondeu. Fiz 2 em 1, então. Fez 2 em 1, exatamente. Não, sem problema. Vamos lá. Não, você já ganhou, cara, alguma eleição? Lembrando que eleição, cara, desde o seu colegial até agora, qualquer tipo de eleição. Porque, assim, às vezes as pessoas acham eleição é só por meio... só por esse meio de candidatura. Não. Tudo que a eleição está presente em várias coisas no nosso dia a dia. Hoje, para você fazer um grêmio estudantil, você passa por uma eleição. Né? No colégio estadual. Para um diretor,
eleição. Né? Hoje, em algumas igrejas, para você colocar ou tirar um pastor, eleição. Na igreja católica, né? O sumo pontífice, que é o Papa, eleição entre os cardeais. Então, assim, você já ganhou alguma eleição de alguma forma em algum lugar na sua vida? Quando eu ingressei na faculdade de Educação Física, aí a convite de um amigo que formou junto, que é o Bruno, Bruno Bittencourt, professor também, ele falou comigo: Bruno, quando a gente era a primeira turma da UNIG, em 2003, ele falou: Bruno, a gente precisa montar aqui o diretório e tal. Aí teve uma votação, falei assim: bota o meu nome aí, mas como é que vai fazer? Não, você vai ser o vice-presidente do diretório e eu vou ser o presidente. Aí montou uma chapa, o pessoal do outro lado montou outra chapa e teve a eleição e a gente venceu. Foi essa primeira eleição. Isso ali foi o primeiro contato, analisando hoje aqui, né, através dessa pergunta, Sim. Foi o primeiro contato com a política, assim, na universidade, da onde que eu vim ali. E a gente começou a fazer um trabalho ali na Unig, a gente elegeu um professor para ser coordenador, depois se tornou prefeito da faculdade. Então, assim, a gente plantou alguma sementinha. Outro dia eu estava conversando com o Bruno e falou: cara, a gente fez isso lá atrás. Sim. Só que com poucas pessoas. Agora a gente tem que fazer de novo. Então, assim, nesse momento, acho que foi o único momento que eu tive, foi na questão da faculdade. E até, assim, vale a pena destacar, porque é o seguinte: eu fiz porque eu não tinha opção de não fazer. Por quê? Eu não tinha aquele na minha cabeça, no meu coração: eu quero liderar um grêmio estudantil, ou senão um diretório acadêmico. Eu não tinha isso. É porque é o seguinte: eu abandonei meu serviço para me formar em educação física, para me dar aula de jiu-jitsu. Perfeito. Então eu já tinha uma filha, já era casado, morava com os meus pais por não ter condição de pagar um aluguel. Aquele momento crítico ali, eu falei: eu entro nisso aqui para me ter uma notoriedade na faculdade, pleitear um desconto, para eu poder continuar o curso. Foi aí que iniciou, assim, a primeira vitória na questão política foi nessa área aí. Perfeito, respondido. Vamos lá. Algumas pessoas acham essa pergunta um pouco polêmica, mas eu vejo que é uma pergunta normal e depende muito da realidade ou não. Mas vamos lá. O que o Bruno Alves pensa sobre o governo em exercício? A nível municipal, né? A nível da nossa cidade. O que eu penso, assim, de quem trabalha na educação, eu vejo um secretário fazendo um trabalho. Ele conseguiu linkar o esporte e a educação, aonde a gente trabalha, onde nós temos o projeto extracurricular com as atividades de jiu-jitsu, é notório da diretoria, dos responsáveis, a mudança das crianças. Então, eu quero olhar para a melhora do que o secretário Oliver, ele me deu essa incumbência aí de estar coordenando um projeto extracurricular lá no Berd Campus. Então, assim, eu vejo a melhora das crianças. Ele conseguiu usar a ferramenta esporte linkada com a educação para melhorar comportamentos, porque nós sabemos que aqui tem áreas em Itaperuna que a criança da área A não vai na área B, e através desse trabalho, do nosso projeto, essa união, eu consigo fazer com que essas crianças elas transitem entre elas em áreas diferentes. Hoje o adulto não vai, mas a criança que a gente trabalha hoje, o adolescente que a gente trabalha hoje, o jovem, o amanhã de Itaperuna, essa é a minha esperança. Então, eu vejo esses pontos do governo, porque, assim, falar de política partidária, eu acho que eu não tenho autonomia no momento. Sim. Eu tenho estudado para isso, tenho escutado pessoas para isso, mas a política pública, que é o que eu faço há 21 anos, eu tenho visto o seguinte: é o primeiro governo que me deu um suporte, entendeu? Para me fazer um trabalho e atender a 300 crianças. Entendeu? Um trabalho fora da educação. Olhou ali e o detalhe engraçado foi o seguinte: foi no momento que eu falei assim, nós como cristãos, eu falei, rapaz, falei com esse pastor, falei, já não aguento mais pedir, 21 anos pedindo. Falei, não aguento mais pedir, eu falei o seguinte: vou tocar do jeito que a gente vai fazer mesmo, do jeito que a gente der. Aí eu só tinha um projeto. Aí eu recebi uma ligação, a pessoa falou: estou acompanhado do seu trabalho, queria apoiar você no seu trabalho, tal, te dar um suporte. Aí eu fiquei naquela assim, falei, poxa, vai falar isso, não vai? Vai ser mais um que vai falar e não vai chegar junto. Mas, assim, para a questão que eu falei com você aqui em off, a questão de lealdade e fidelidade, eu estava pensando assim, falei, de repente tem uma fidelidade com algum interesse, mas eles foram leais comigo, esse atual governo, foi leal comigo em quê? Em me dar um suporte para mim poder, de um projeto, fazer 8 projetos sociais. O que eu vejo, assim,
A gente está na rua, a gente está na cidade, como eu falei, eu sou cria, não sou criado. Eu estou na cidade, o que eu vejo assim, é um período complicado, onde as pessoas levantam questões, porque entra na questão da política partidária, né? Mas eu vejo melhoras na área em que eu atuo. Eu gosto sempre de falar, daquilo que eu vivo. Sim, entendeu? Perfeito. Falar não daquilo que eu escuto, mas daquilo que eu vivo. É igualzinho, essa semana, uma mãe de um aluno, ela teve um princípio de AVC no início da semana. Lá da comunidade, lá de um distrito que a gente guardar aqui a pessoa, no distrito que a gente trabalha. Aí eu liguei para um amigo meu, né? Ela conseguiu ser atendida, foi muito bem atendida, mas por outro lado, de repente você escuta uma reclamação. Hoje eu não tenho uma reclamação, não é porque eu estou no governo. Eu não tenho uma reclamação porque os meus pedidos dentro da minha necessidade, eles foram atendidos. Sim. Entendeu? Tipo assim, igualzinho um projeto social lá. De um projeto, você conseguir colocar 8 projetos, atender 8 comunidades. Então, assim, é um apoio muito grande dessa relevância. Mudou o quadro, porque em 21 anos isso não tinha acontecido, não. Foi o único que olhou para essa questão social, que eu como falei aqui em off, tem muito tempo que eu não trabalho com jiu-jitsu, somente jiu-jitsu, e muito tempo que eu não vendo jiu-jitsu. Eu vendo e trabalho e entrego muitas coisas através de jiu-jitsu. E uma delas é o quê? É a socialização. Porque hoje na nossa cidade isso é uma realidade, isso é um fato. Nós temos um centro esportivo, onde a criança do bairro A não pode ir no centro esportivo. Não pelo centro esportivo, por questões de envolvimento, tráfico, essas questões porque existe. Isso é uma realidade. Eu estou nas comunidades, eu vejo. Isso é uma realidade nua e cru que a gente vê. Então as pessoas que eu convido quando a gente faz a integração social, é um dentista que foi aplicar um flu lá no frigorífico e vê as necessidades das crianças, enfim. Eles verem essa realidade que eu bato de frente. Então eu tive suporte para viver enfrentar essa realidade. Óbvio que a gente pode melhorar isso aí. Foi nessa questão da melhora, conversando com esse amigo que me, de certa forma, introduziu na política, que ele falou comigo, aí precisa de uma voz política para você ter uma voz para poder ampliar isso aí, entendeu? Estruturar. Então, assim, a visão panorâmica que eu tenho é o seguinte, é um modelo em construção. Muito se fala de várias áreas, saúde, educação, cultura, esporte, lazer. Só que é o seguinte, a gente tem que entender que são coisas que vêm de governos passados também. Sim. Entendeu? Então, assim, agora que é um período, é fácil, é normal ter essas críticas. Igualzinho, eu tava brincando com dois amigos que também tem um podcast, né? A gente tava fechando um dia que a gente vai lá. Aí ele falaram assim, Bruno, o legal é o seguinte, que as pessoas que reclamaram da festa aí, enfim, vai ter a festa, mas tá com problema X. São os primeiros que vão estar lá na festa. Então, assim, tirando a questão cultural do ser humano, do brasileiro e do itaperunense que nós somos, a gente sabe que a maioria ali que vai estar reclamando são pessoas que vão usufruir daquele momento ali. Então, como eu te falei aqui, entrar na questão político-partidária, seria muito ousado da minha parte e despretensioso. Agora, na questão de política pública, o que eu faço, eu convido cada um que está nos assistindo aqui, que vai nos assistir, de sexta a sábado, de sexta até 6 horas e sábado até 6 horas, quando eu termino o projeto lá no frigorífico, eu convido vocês a viver um dia de princesa com a gente no projeto, de 6 horas da tarde, de sexta-feira até 6 horas do sábado, nós atendemos aí por média de 300 crianças aí. Então, assim, nessa realidade que eu vivo, eu estou sendo, tipo assim, eu tenho visto vi muitas melhoras de 2 anos para cá. Perfeito, Bruno. Bem respondido a sua pergunta. E agora nós vamos entrar numa outra etapa do nosso programa, que são as perguntas que vocês mandam para nós. Passamos por um filtro, é claro, porque através da lei, algumas perguntas não podem ir ao ar, pelo menos nesse momento. Então, como você mandou a sua pergunta, nós estamos aqui de frente a frente com o Bruno para estar realizando, então, assim, essas perguntas. Aí, Bruno, você fica muito bem à vontade. Nós estamos num campo democrático e, assim, você queira responder ou não. Fique bem à vontade. Tá joia? Vamos lá, a primeira pergunta. Na sua opinião, o esporte ajuda crianças com depressão e ansiedade a combater isso, né? Antes de responder essa pergunta aí, em respeito também ao trabalho de vocês aqui,
que eu sei que é o início de uma nova jornada da cidade, uma nova visão das pessoas na questão política, né? Muito na imparcialidade. É o seguinte, como eu venho da luta, o jiu-jitsu, às vezes as pessoas, eles baseiam o jiu-jitsu, que é o cara que luta ali, então nem vou mexer com ele, não. O jiu-jitsu tem uma filosofia que eu falo com meus alunos, e aqui eu tenho 2 alunos aqui, que se tornaram amigos, é o seguinte, é você se sentir confortável no desconforto. Então, assim, se eu me coloquei na disposição de me pré-candidatar, se eu estou como pré-candidato, eu não posso fugir assim, da pergunta ou não responder, porque vai ser um desrespeito com aquelas pessoas que gostam de mim, Sim. que sabem o que eu vivo, porque algumas pessoas sabem o que a gente vive, a nossa realidade, mas nem todas conhecem, por falta de informação, por falta da nossa divulgação. Isso, tipo assim, isso é fato. Agora, voltando à pergunta que você me fez aí, eu acho o seguinte, não tenho certeza, o esporte é a mola que move a sociedade, que ajuda a criança no comportamento. A criança, o adolescente, o adulto. Hoje, cara, na minha academia, no particular lá, eu tô cansado. Ontem mesmo, um amigo chegou e falou, Bruno, eu tô vindo de um enterro, trouxe meu filho para treinar, eu não vou treinar não, mas ao invés de ficar em casa, eu preferi vir para cá, para esse ambiente aqui. Então, existem muitas coisas que envolvem o esporte, não só o jiu-jitsu, o esporte, é o ambiente. Então, o esporte, ele gera o senso de pertencimento. Sim. É isso que, tipo assim, que as pessoas às vezes falam, pô, eu gosto de estar ali. Na verdade, você gosta de pertencer àquilo ali. Ah, eu quero a camisa do jiu-jitsu, eu quero uma camisa do projeto, eu quero um adesivo do projeto, eu quero colocar no meu carro, porque a pessoa quer pertencer àquilo ali. E o esporte, além disso aí, ele é um remédio na minha concepção social hoje para o nosso país e para o mundo. Por que eu vou te explicar isso aí? O esporte, ele muda comportamentos. Eu tenho no nosso projeto hoje, nós temos no nosso projeto hoje, professores que foram alunos lá atrás, oriundos do nosso projeto, que são professores dos projetos onde eles começaram a aprender jiu-jitsu. Frutos. Lá atrás, eu fui o cara que semeei isso aí. Hoje, se eu fosse dar aula em 8 núcleos, eu estaria mentindo para você, eu não consigo fazer isso. Então, eu consigo coordenar isso aí. Eles dão aula. Então, assim, transforma a vida. Não só a questão no físico, mas transforma principalmente o emocional. Nós temos crianças com transtornos, na minha academia particular, no projeto social, só que aquilo que eu volto a frisar com você. Aí vem mais um motivo, o porquê de eu me pré-candidatar. Me predispor a pré-candidatar. É para poder fomentar isso aí. Porque eu acho que é o seguinte, o esporte, aliado à educação, como o secretário Oliver tem feito, eu acho que é a maneira principal, se não for a única, de cuidar da saúde mental. Óbvio que a gente tem nosso projeto. Agora a gente vai ter um curso agora dia 18 de maio para os nossos professores, nossos coordenadores, com a psicopedagoga e com a psicóloga Bárbara, minha irmã, fazendo esse curso para ensinar a gente como a gente atender essas crianças que tem com a gente lá. Porque o jiu-jitsu ou qualquer outro esporte, ele precisa de profissionais capacitados para poder atender essa demanda aí. E essa demanda é real e ela existe. Igualzinho, nós temos um aluno do nosso projeto, um ex-aluno que hoje é professor do projeto, que fez a faculdade na área de saúde, na área de enfermagem, que fez capacitação e mediação, trabalhando com mediação em um colégio municipal hoje. Ele fez esse link todinho através do projeto social. Além do esporte de tratar essa questão junto com a questão da saúde mental, junto com o psicólogo, com o psiquiatra, eu recebo da minha academia inúmeras crianças indicadas por psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, a procurar uma atividade para quê? Para se socializar. Então, assim, o esporte ele faz isso. E eu quero destacar o seguinte, o esporte que transforma essa criança, além dele socializar, ele direciona caminho, muda comportamento. Eu acho que isso que é o importante. E mostrar o seguinte, no caso do jiu-jitsu, que eu preciso defender a nossa bandeira, ele é um esporte agregador. Porque o basquete, o baixinho não vai ter como fazer o basquete, por mais que ele goste. Agora o jiu-jitsu, ele aceita todas as classes, todos os tamanhos, o jiu-jitsu, a pluralidade do jiu-jitsu é muito grande. Tem um cara que é alto, tem um cara que é baixo, tem um cara que é mais forte, um cara que é mais fraquinho. O jiu-jitsu é para todos. Mas a gente costuma dizer o seguinte, nem todos são para o jiu-jitsu. Mas, voltando e finalizando, essa questão que você me perguntou aí, eu tenho certeza absoluta disso,
E eu tenho provas vivas dentro da nossa escola de mudança, de transformações reais de pessoas através do esporte, que é o jiu-jitsu. Perfeito. Resumindo, nada mais é do que a lei da semeadura, né? Você está colhendo hoje uma coisa que você plantou lá atrás. Sim, né? sim. Já que você está falando tanto de projeto, então vem a pergunta. Você tem algum projeto social? Eu estava até conversando com um amigo, ele falou, Bruno, não vai com a camisa do projeto hoje lá, não. Vai com a camisa sua. Eu falei, não tem camisa da minha academia, não. Só tem camisa do projeto. Aí eu fui buscar a camisa do projeto, esqueci que eu dei para uma mãe de um aluno que pediu lá a camisa, queria a camisa, eu dei a camisa. E falar nisso, Arnaldinho, cadê a camisa do Douglas? Eu trazer uma camisa para você, mas... Tem que trazer, vamos dívida cobrar. Aqui ao vivo, vou entregar cobrar, nas suas mãos aí. Aí a gente... Eu falo tanto porque é o seguinte, cara, só exala de mim aquilo que eu vivo. Eu tentei não falar sobre isso, para falar assim, poxa, ele vai estar usando o projeto, alguma coisa, para poder se beneficiar. Só que é o seguinte, eu vivo disso, entendeu? Eu falo o seguinte, eu não dou aula de jiu-jitsu, eu vivo o jiu-jitsu. E através do jiu-jitsu... E engraçado é o seguinte, lá atrás, quando eu me converti, quando Deus me aceitou, aí a religião falava para mim o seguinte, para mim tirar o kimono, botar um terno, botar uma Bíblia debaixo do braço e ia ser o pregador. Só que um cara, que é esse amigo meu até hoje, falou comigo, não, rapaz, não pode fazer isso não. Fica calmo, não sei o quê. E eu só tinha o jiu-jitsu. E tipo assim, hoje eu colho fruto disso aí, dessa decisão que eu tomei lá atrás. E o projeto social é o seguinte, ele entrou na minha vida em 2001, 2002. Meu professor que me deu a faixa preta, lá do Rio, Fabiano Gaudi, ele tem um projeto, acho que ele foi um dos primeiros professores de jiu-jitsu a fazer projeto social no Rio de Janeiro, nas comunidades do Rio de Janeiro. E eu acompanhava ele para esses projetos, em Vila Isabel, no Meia, nos morros que tinha lá, Morro do Macaco, em Vila Isabel, enfim. Em outros morros que tinha no Meia lá, que agora não me recordo o nome. A gente subia lá, eu ficava no Rio treinando, eu subia o morro para poder ensinar jiu-jitsu com ele. Ele ensinar jiu-jitsu e eu poder ajudar a montar o tatame. Ele tinha uma Kombi. Aí depois eu vi que a Kombi que ele tinha, aí ele me explicou como é que funcionava. Ele falou, não, poxa, eu tenho um apoio de uma vereadora que leva o projeto para as comunidades. E dessa comunidade que ele ensinou, ele tem, né, até, não vou falar amigo, mas um colega, porque não tem convivência, um atleta no UFC, hoje tem uma academia na Barra, no Rio, que é uma academia grande. Eu vi que aquilo gerava frutos. Só que eu não entendia o porquê ele fazia. Só que aquilo ali despertou em mim algo. Eu falei, poxa, eu vou fazer um projeto social. Aí, na época, o falecido Clovin, lá do Morro, eu conversei com ele, comecei a fazer um projeto lá. E é engraçado o seguinte, Douglas, tinha 2 academias que eu dava aula. Aí, em cada academia tinha um tatame, né? Eu conversei com os donos da academia. Um sábado eu pegava o tatame de uma academia, no outro sábado eu pegava de outra. E botava no teto do meu carro e subia o morro. Aí, na hora que eu estava começando a subir o morro, as crianças já vinham tirando o tatame e a gente começou assim um projeto social. Hoje o projeto tem um tatame, aquilo na pergunta que você fez aí. Porque alguém me ajudou a ter esse tatame. Então, é isso que a gente fala. Tá sendo feito alguma coisa boa? Tá. Porque me ajudaram esse tatame. Eu não tinha. Eu comecei assim. Todo começo é assim mesmo, mas sem vitimismo aqui. E eu comecei nessa pegada no projeto. Só que por falta de incentivo público, né, hoje que eu vejo, aí eu tive que parar. Mas só que, tipo assim, a gente parava um período que eu falo assim, meses. Depois voltava. Porque o cara falou, Bruno, tá arrebentando meu tatame. Eu não vou poder dispensar o tatame, mas não para fazer o projeto com as crianças, não. E a gente falou, como é que a gente vai comprar um tatame? Era tipo assim, inacessível ter um tatame. Aí, só que a gente, tipo assim, perseverou e continuamos a ter esse tatame. Nesse primeiro projeto, no Morro do Castelo, eu tinha o apoio da Unic, através do Zé Carlos, na época, porque nessa época do diretório aí, essas coisas vão tudo linkando uma com a outra. Eu apresentei o projeto para ele e começou a patrocinar 20 crianças, elas iam lutar no Rio direto. No Morro do Castelo, lá, a gente fez campeões brasileiros de jiu-jitsu, campeões estaduais, e tinha etapa do ranking. Era 4 campeonatos, você ia no Rio lutar, e a gente ia lá. Aí já fui de Kombi pro Rio, a Kombi quebrou o estabilizador em Campos, a gente foi daqui no Rio a 60. Quem sabe o que eu estou falando, a 60 por hora, 12 horas de viagem daqui na Gama Filho, para a gente fazer 16 crianças, 14 campeões, um terceiro lugar, os outros 2 segundo lugar de jiu-jitsu. E depois, logo no campeonato seguinte,
uma criança dessa hoje, que hoje já é um adolescente, infelizmente está em outra vida, né? Escolheu outro caminho, mas foi campeão brasileiro ali naquele projeto ali. Aí o projeto era sócio esportivo. Sim. Aí isso em 2003. Aí depois eu falei, pô, o projeto ele pode ser sócio esportivo, sócio educativo e projeto sócio cultural, né? Falei, poxa, o que eu vou fazer com esse projeto, cara? Ou sócio evangelístico, né? Que eu costumo dizer. Aí quando eu entrei para essa seara do sócio evangelístico, foi aí que o projeto começou a mudar, porque eu só conseguia, no primeiro momento, eu só conseguia levar a criança até o título. Aí eu falei, não, preciso fazer algo mais. Sabe que a criança comemora, as pessoas batem nas suas costas, dão parabéns, mas você fala assim, pô, isso aí, tipo assim, eu posso mais, não poder mais por ser melhor que ninguém. Sim. Eu tinha uma missão maior, só que eu precisava me encontrar nessa missão. Eu encontrei essa missão maior quando eu encontrei Deus. Sim. Entendeu? Através da pessoa de Jesus, aí eu encontrei isso e falei, agora faz sentido para mim. Por que eu estou nisso aí? Aí eu comecei a fazer o projeto de outra forma. Aí nisso daí, além das medalhas, vieram faculdade de alunos, emprego de alunos. Hoje eu tenho aluno que era do projeto social, que trabalha comigo, que é coordenador, que os filhos treinam no projeto, que tem sua própria casa. Coisa que eu não tenho. Ele tem a própria casa. Aí você fala, poxa, Bruno, você não tem? Eu tenho maior orgulho dele ter a casa e eu não ter, porque, tipo assim, de uma certa forma, o projeto, não o Bruno, implantou alguma coisa. E nessa caminhada de projeto implantar, direcionar caminhos, eu bati de frente com uma coisa que me incomodava, que era o assistencialismo. O que é o assistencialismo na minha concepção, tá, Douglas? Estou falando, eu não posso gerar aqui Pode polarizar, né? Um contexto aqui do que é ou do que não seja. Na minha concepção, o assistencialismo é o seguinte, você me dá esse copo de café aqui e eu tomo ele agora. Mas amanhã, se a gente conversar de novo, eu vou querer um café de novo. Aí o projeto social, eu falei assim, tem que sair dessa seara do assistencialismo. Ele tem que ser um projeto social que direciona caminhos. Eu falei assim, eu vou dar o café, ele vai tomar o café aqui, mas amanhã ou depois ele vai se interessar como esse café é produzido. Se ele não consegue produzir o pó, ele vai produzir uma garrafa de café, ele vai fazer dinheiro aquilo ali, vai construir sua família, vai ter sua vida, vai pagar seus impostos, enfim. Não dá o peixe, mas ensinar a pescar. Literalmente, ensinar a pescar, não só entregar a vara, não. Ir lá, pegar a vara, alinhar ela para não ficar empenado, como eu morei aqui na SEAB aqui, todo mundo ia ali no meu avô Floriano, ali, seu Maninho, falecido seu Maninho, para pegar a vara de pescar ali. E eu via meu pai pendurando uma vara de pescar no paralelepípedo para ela ficar retinha, né? Enfim, eu vi esse processo. Então, é isso que a gente ensina para as crianças hoje. E hoje, aproveitando esse gancho, eu comentei isso com o Washington ontem. Hoje, um aluno do projeto, que se tornou professor, eu falei, está faltando uma coisa para você agora. Faculdade de Educação Física. Ele falou, rapaz, estou desanimado. E começou. O projeto custeando o projeto vai custear essa faculdade, para me ter ele mais próximo, para me controlar. Aí ele falou assim, estou desanimado, isso não é para mim. Tipo assim, eu falei assim, ele podia ter parado de treinar jiu-jitsu e ter feito outro esporte, ou se não seguir outro segmento. Mas agora, quando ele falou que não quer cursar a faculdade, tipo assim, meu dia ali acabou. Posso imaginar, assim, a tristeza, né? Mas que sabe que não é fácil, ainda mais quando a gente já vem acompanhando, né, Bruno? A trajetória da pessoa, né, cara? E de repente acontece isso, realmente tira um pouco o nosso chão, cara. Realmente não é fácil, né? Assim, nós daqui do programa, né, deixamos nossa solidariedade em relação a isso, porque não é fácil. Ainda mais você que é um líder e ver isso, ouvir isso, escutar isso, não é brincadeira. Mas que Deus abençoe, cara, você a continuar fazendo o seu trabalho, o que você precisa ser feito mesmo, mas que não desista. Porque realmente situações assim vão aparecer. E até mesmo para muitas vezes nos desanimar. Estou dizendo isso, pessoal, não é só em prol ao que o Bruno está presenciando na vida dele hoje, não. Todo início é muito difícil, como ele mesmo já disse. E às vezes a vida traz para nós obstáculos gigantescos. A ponto de falar, eu vou desistir. E às vezes, o Papai do Céu vem lá de cima e fala, não, meu filho, não vai não. Não vai não que eu estou com você. E isso fortalece a nossa vida, fortalece a nossa alma,
e a gente continua, né? Assim, a dar mais um passo e seguir assim, então. É emocionante porque é o seguinte, o que acontece? O trabalho é, como os amigos que estão aqui do lado, eles sabem, é além do jiu-jitsu, entendeu? Às vezes as pessoas podem pré-julgar, nesse momento de pré-campanha, assim, eu já ouvi, minha sogra estava fazendo condicionamento, né? A pessoa falou, rapaz, estou ouvindo muito falar desse Bruno Alves, e ela quieta fazendo um negócio lá, fazendo uma atividade dela. Aí um dos caras falaram assim, e eu fico triste que é o seguinte, são pessoas que são colegas de profissão, mas por política partidária, às vezes eles dão um diagnóstico sobre a sua vida sem saber a sua história. Sim. E quando aí eu estava conversando com a minha esposa, eu sempre converso com o meu pastor, e quando você se predispõe a se tornar, de certa forma, figura pública, você está sujeito a isso. Isso não é ser vitimista, não, mas é você olhar para as pessoas e ver como é que elas avaliam você para você melhorar como ser humano, como oferecer o produto de forma melhor. E o cara falava assim, não, mas ele está com esse projeto agora, né, para a questão da política, né? Aí, tipo assim, a minha sogra, né, falou assim, não, já faz um tempo. Mas você conhece? Eu conheço, ele é meu genro. Aí, tá. Aí tinha uma pessoa lá, fazendo atividade, falou assim, eu morei na rua do Bruno. O Bruno sempre fez isso. Então, assim, essas coisas, a verdade que você vive ela, você não precisa levantar na internet, como eu vejo às vezes, assim, deixar até um adendo aqui, eu vejo que a briga política num contexto geral, Itaperuna, Brasil, fica muito com o CPF, eu atacando o Douglas me atacando. Sim. E ninguém oferece uma política pública de fato para a comunidade. Quem perde lá somos nós, no final das contas. E essa questão assim, entristece porque é o seguinte, eu não vejo o jiu-jitsu para o cara ser o campeão. Eu quero o jiu-jitsu para a criança ser a vencedora. Para ela ter a oportunidade de fazer o que eu faço para ela, fazer para outra. Essa semana um menino falou assim, consegui comprar um kimono novo. Eu falei, então costura essa parte do seu kimono aqui. Não, costurar para quê? Eu já ganhei um novo. Eu falei, então, você vai fazer com esse seu velho o que foi feito para você quando você não tinha kimono, fazer para outra criança. Isso aí, tio. Aí hoje já me mandou mensagem, tio, costurei o kimono, vou te entregar sábado, não sei o quê, pra gente dar outra criança lá. Então, assim, você ensinar aquilo ali. Por que isso me remete à tristeza quando o cara fala, não quero estudar? Porque eu fiz o meu sacrifício, e minha esposa sempre fala comigo, Bruno, não espere do outro aquilo que você é. Mas por quê? Eu fiz o sacrifício de estudar. Então é o seguinte, as palavras convencem, mas o exemplo arrasta, entendeu? E o meu exemplo é disso, tipo assim, eu abri mão para me formar. E faz diferença, você tem que ter um estudo. E são pessoas, tipo assim, que às vezes se contentam com um pouquinho. Aí que eu te falei, Douglas, entra a questão do assistencialismo. Sim. Essa política, não estou falando que se é ruim, é boa, não, mas ela é mais fácil, mas ela não está aqui dentro do meu coração. O que está aqui dentro do meu coração é que o cara tem uma academia maior do que a minha, que ele tem um projeto maior do que o meu. Olha quantas crianças nós temos em Itaperuna. Eu não quero fazer para mim, mas eu quero fazer diferente. Eu quero fazer de forma capacitada. Eu acho que é por isso que, tipo assim, que a gente, graças a Deus, ganhou o nome da cidade nessa questão da luta ali, porque eu busco ser diferente, não melhor do que ninguém, mas fazer diferente e deixar de fato, eu não gosto de usar essa palavra, mas deixar de fato, se pode dizer assim, um legado. Um legado de quê? Não de um bom lutador de jiu-jitsu, mas um legado de uma pessoa que, através do esporte, transformou a sua vida. Hoje leva o pão para sua casa, tem seu emprego. Porque eu não, né? Nós conseguimos fazer isso. E a pessoa abrir mão, eu sei que a gente tem que respeitar a opinião da pessoa. Mas como eu conheço desde criança, a pessoa está abrindo mão porque acha que não é capaz. Mas a gente, que Deus dá pela infinita misericórdia, pela graça dele, a incumbência de a gente ser um suposto líder de alguma coisa, e consegue te mostrar, fala, rapaz, o Douglas não quer ir, mas ele pode ir mais um pouco, entendeu? Então, assim, isso aí pra mim, tipo assim, afeta muito, porque se fosse outro, não, então tá bom, precisa estudar, não, vamos só ser campeão ali. Porque é o seguinte, Douglas, os meninos que foram campeão lá no começo do projeto social, o que não foi campeão hoje é coordenador do meu projeto. O que não levava jeito, para ele se destacar, hoje ele faz funcionar com 50 crianças. Ele faz o projeto funcionar, ele está lá, ele se desdobra, os filhos deles participam. O que foi campeão está escolhendo outra vida. Então eu tenho o resultado da medalha, eu tenho o resultado de quem não teve a medalha. Eu sou professor da medalha, mas eu quero direcionar caminhos.
Porque o da medalha, ele tem fim nela mesmo. Ah, conquistei, parei. E essas crianças precisam disso, entendeu? Literalmente transformar vidas através do esporte. Isso, do esporte, seja o jiu-jitsu, eu, assim, na minha... Sua área, né? Na minha área é o jiu-jitsu, mas como eu formei educação física, eu penso muito em fazer o quê? Ampliar isso aí, porque eu entendo também que tem a criança que não vai gostar de fazer jiu-jitsu, vai gostar de fazer uma capoeira, vai gostar de fazer um futebol. Então, assim, tem que abrir o leque e... aproveitar a oportunidade. Isso aí, também. aproveitar a oportunidade que tá passando na frente dele. Mas eu já tive a idade dele. Ele tem 21 anos, eu já tive a idade dele. Com 21 anos, de repente, ele fala, não quero saber disso não, cara, entendeu? Mas, tipo assim, a gente conversar aquilo ali, mas isso fere a gente, porque eu sei que o cara pode mais, eu sei que pode mais, vai vencer se continuar, mas nós vamos lutar nisso aí pra gente tentar convencer ele isso aí. É isso aí. Brunão, agora nós vamos entrar na parte do nosso programa que eu chamo de bate-bola, jogo rápido. Você vai ter 1 minuto para você responder cada pergunta. Então, assim, pode ser bem simplificado na pergunta, porque é o bate-bola, é a dinâmica do programa, tá joia? Então vamos lá. Um homem que te inspira? Jesus. Uma mulher que te inspira? Cara, eu poderia dizer a minha mãe, porque ela passou muita coisa, mas hoje a mulher que me inspira é minha esposa. Sua esposa, perfeito. Na política, uma pessoa que te inspira, sendo ela homem ou mulher? Quer me deixar de saia justa aqui. Cara, a nível municipal, um cara que me inspira é o Oliver, e a nível Brasil, um cara que me inspira pela juventude, pela disposição que ele tem mostrado é o Nicolas. É o Nicolas. Eu tinha colocado aqui o porquê, mas aí você já explicou. Tanto o Oliver quanto o Nicolas. Perfeito. Essa aqui é um pouco polêmica, porém fica a seu critério de querer responder ou não. O melhor prefeito que Itaperuna já teve, na sua opinião? O melhor prefeito foi aquele que conseguiu enxergar o que eu enxerguei, que é o Alfredo, enxergou no potencial do nosso projeto, não do Bruno. Então, para mim, é o melhor. Perfeito. E uma pergunta desafiadora também. Aonde que o Bruno Alves quer chegar na política? Ou melhor, onde você quer chegar na política? Eu quero chegar no caminho da política onde que eu possa atender a todas as comunidades da nossa cidade e nos distritos. Esse é o meu objetivo. Agora, a questão de se como sendo vereador ou não, eu quero, porque é o seguinte, eu já entendi que através da política que a gente vai conseguir alcançar mais jovens, mais adolescentes, mais crianças. Então eu quero, na verdade, sendo bem sincero, não sendo religioso, eu quero aquilo que Deus tem para mim, independente do resultado ser aquilo que a gente quer, né? Nem tudo que a gente quer, às vezes, é o que no momento precisa. Mas o que eu quero chegar é em cada comunidade na nossa cidade e transformar esse negócio, que a criança de um bairro não pode ir no outro e vice-versa. Esse é meu sonho político. Perfeito, bem respondido. O nosso tempo passa voando e a gente nem percebe. Então, Bruno, 1 minuto, você olhando para a câmera, e assim você vai estar fazendo as suas considerações finais. Cara, eu quero te agradecer, eu lembro para você primeiro, falei muito, 50 minutos Não, já. sem problema. Obrigadão. Eu quero agradecer a minha equipe, deixa eu separar o nome aqui rapidinho. Quero agradecer aqui a Duda, minha liderança, que a gente brinca assim, a Sara, ao Jeremias, ao Joaquim, famoso cafezinho, são as minhas lideranças. A Tayla, se eu esquecer, né, Rocha, ela vai brigar comigo. Enfim, quero agradecer a todos os nossos alunos, a toda a minha equipe do Projeto Jesus Não Bateu, por a gente estar junto nesse projeto. E saiba que eu sei que eu posso contar com vocês, eu tenho certeza, e quero que vocês tenham certeza que vocês podem contar comigo. Beleza, pessoal? Esse é o recado que eu quero deixar aí. Perfeito. Eu quero agradecer a presença do pré-candidato, o Bruno. Te desejo, Bruno, toda a sorte na sua jornada, na sua caminhada. Nós sabemos que é uma jornada, uma caminhada muito difícil, né? Ainda mais nos dias atuais, como eu já falei aqui na outra entrevista. Hoje, para você conversar sobre política, é algo que se remete à rejeição. Talvez você vai falar com alguém sobre política, né, se remete à rejeição. Eu mesmo, quando comecei aqui, quando eu falei do projeto, não mexe com isso não. Só que se você não tiver um abrir dos olhos para a própria população, cara,
como que nós vamos ficar? Entra ano, sai ano e ninguém fica sabendo de nada? Fica tudo no oculto? Não pode. Entendeu? Então, assim, que Deus abençoe você nessa sua jornada, na sua caminhada. E, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Obrigado a você de casa que está sempre ligadinho conosco aqui. E nós vamos mudar o nosso dia, nas nossas entrevistas, que será toda segunda e toda quarta, pois nós sabemos que existe um outro podcast que já funciona nos mesmos dias que o nosso. E o nosso intuito não é fazer divisão, nós queremos somente o nosso espaço. Então, nós não vamos combater assim com o outro ou queremos o lugar do outro, jamais. Nós queremos que você fique bem informado. Então, a partir de segunda-feira, nós já estaremos prontos para a nossa próxima entrevista. Então, mais uma vez, Brunão, muito obrigado. Uma sorte de bênçãos para você aí. E você que está em casa, fique ligadinho no Papo de Política. E assim, vamos juntos informar e comunicar a você qualquer mudança. Um grande abraço, uma boa noite para você. Fique com Deus. Tchau, tchau.